Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos ler aqui a partir do versículo 11 até o 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor vai falar, vai ensinar hoje o culto de missões, né? Eu creio que o Senhor, Ele tem chamado cada um de nós para um propósito especial nesta terra. Não é em vão a escolha do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração. O Senhor, Ele não erra quando Ele escolhe. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Quem encontrou, diz amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ler então. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e aos espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos, pois, por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Eu conheço a Jesus, sei bem quem Paulo é, mas vós quem sois? Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira nus que fugiam nus daquela casa. E isso foi notório a todos os que habitavam Éfeso, tanto judeus como gregos. Assim caiu um temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era cada vez mais engrandecido. Amém, irmãos? Assenta, aplaudindo o Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, toda a honra e majestade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus tremendo e santo. Eu não estou aqui com a minha garganta muito boa não, mas eu sei que o Senhor Ele vai agradar essa noite. Aleluia. Deus tremendo e santo, o Senhor é fiel, Pai. Tu és fiel, Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, no versículo 19, vou tentar explicar aqui, entrar no texto aqui, explicar aonde que Paulo ele está inserido. Paulo ele chega a Éfeso, uma cidade que era cheia de idolatria, e a palavra do Senhor diz claramente que Paulo ele era usado com grande poder e autoridade. Alguns dos homens tentaram expulsar demônios imitando a Paulo, mas os demônios não o reconheceram. Irmãos, meditando aqui nessa palavra, eu procurei saber, certamente que hoje é culto de missões, eu procurei saber o que é missões. Às vezes eu pensava assim que missões era ir a outros países, né, irmãos, levar a Jesus aqueles que não conheciam, né? Mas missões, irmãos, é muito mais que isso, né, irmãos? Porque nós somos chamados, irmãos, a levar a luz do Senhor aonde as trevas. E toda vez que você é chamado para uma missão, para uma pregação, a gente também vai bater de frente com um combate, uma batalha muito grande espiritual. Aqui Paulo ele está aqui na sua 3ª viagem missionária, e ele entra aqui na cidade de Éfeso, uma cidade, como eu acabei de falar, uma cidade muito idólatra, né, cheia de feitiçaria, a qual Satanás ele tomava conta dessa cidade, né, irmãos? Mas o Senhor diz aqui que pela unção e pela autoridade que ele tinha na sua vida, através de Jesus Cristo, ele fazia grandes maravilhas extraordinárias, que as enfermidades, os espíritos enfermos, os espíritos dos demônios saíam pela autoridade que ele tinha no nome de Jesus. E eu pergunto para o Senhor, né? Missões não é apenas uma viagem, a pregação do Evangelho e também o combate espiritual, igual eu acabei de falar. E muitas vezes, irmãos, toda vez que a gente vai falar a palavra do Senhor, a gente vai encontrar resistência, batalha espiritual, porque não é fácil. E o Senhor ele está falando para mim e para você nessa noite, para que nós possamos, irmãos, também ter a autoridade do nome de Jesus, assim como Paulo tinha. Porque como nós acabamos de ler aqui, irmãos, teve esses homens aqui que tentaram expulsar esse espírito maligno, né, através
Paulo. Ou seja, eles não tinham autoridade nenhuma, eles não tinham nem conhecimento de quem Jesus era. E ele estava ali tentando expulsar o demônio, eles não tinham autoridade. Ou seja, irmãos, daí eu fiquei meditando nessa palavra. Eu falei, mas Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa palavra? O que o Senhor quer trazer à tua igreja? Porque neste culto de missões, irmãos, às vezes você pode falar para me ensinar, mas eu não fui chamado pelo Senhor para ir a outros países, para ir em outra cidade, para ministrar o Evangelho, né, para poder tirar vidas das garras de Satanás. Mas o Senhor ele está te chamando nesta noite para que você possa ser um missionário, um pregador da palavra, aonde você estiver mesmo. Ali onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, aleluia, na sua família, porque muitas vezes, irmãos, até dentro, né, no meio familiar, a gente às vezes se acovarda e não fala do nome de Jesus. E quantas pessoas que estão sofrendo, quantas pessoas que estão escravizadas, tipo assim, conhece, já ouviu falar de Jesus, mas não tem um profundo conhecimento de quem Jesus é de verdade. Só que, irmãos, muitas vezes para a gente falar no nome de Jesus, a gente tem que ter uma certa autoridade, para a gente não passar aqui, e um conhecimento, para a gente não passar vergonha igual esses homens passaram aqui, querendo expulsar aqueles espíritos de demônios sem ter autoridade, sem ter conhecimento e sem saber quem que eles eram. Paulo aqui, ele deixa claramente visível, irmãos, que ele sabia quem que ele era, a identidade que ele tinha no Senhor Jesus. Então o Senhor está chamando eu e você nessa noite para que nós possamos falar do nome dele, sim, mas que primeiramente você saiba quem que você é em Jesus. Você sabe quem que você é em Jesus? Você sabe a sua verdadeira identidade, quem que você é no mundo espiritual? Você sabe quem que você é diante de Cristo? Você sabe verdadeiramente quem te chamou? Você vai falar para mim assim, mas eu não sou pregador do Evangelho. Eu não estou incumbida, mas irmãos, não é só aquele que é pregador do Evangelho para estar aqui dentro da igreja, para estar aqui em cima do altar. É em qualquer lugar que você estiver. Você é o ministro do Evangelho, sim. Você é aquele que foi levantado por Jesus, sim, para falar do nome dele, para contar o testemunho da sua vida, porque eu creio que a maioria de nós vivíamos uma vida dissoluta lá fora e hoje em dia a gente somos nova criatura em Jesus. Nós somos transformados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos uma história de vida. Você pode dar o seu testemunho de vida, cura, libertação, e tudo isso, irmãos, acaba sendo um evangelismo na vida daqueles lá fora que não conhecem, que só ouviram falar de Jesus por nome, mas que não conhecem Jesus na profundidade. Mas o Senhor ele está te chamando você nessa noite para saber quem você é no mundo espiritual, para te dar uma certa autoridade no nome dele, para que você possa sair lá fora para falar e conduzir o nome dele com maestria, com reverência, com autoridade espiritual, não somente sobre os espíritos dos demônios, mas com ousadia para falar do nome dele. Aleluia, porque muitas vezes a gente vai encontrar resistência, sim. E o Senhor ele está falando para mim e para você nessa noite. Já pensou? Você já imaginou você ir para a guerra? Aleluia, um soldado ir para a guerra sem as armas e nem a autoridade que ele sabe que ele tem? Meu Deus. Assim também, irmãos, é a vida do cristão. Ele tenta evangelizar sem conhecer o poder e a autoridade que ele tem em Cristo. A palavra do Senhor diz, irmãos, lá em Mateus 28, 18 ao 20, diz: ide, portanto, ou seja, você já foi mandado e você já foi autorizado, você já tem autoridade. Só que você tem que reconhecer essa autoridade. Você tem que reconhecer que você é filho de Deus. Aleluia. Que você é filho do Senhor. Aleluia. Que a autoridade já está sobre a sua vida. Aleluia. Que você já foi chamado, já foi capacitado para ir, para desfazer o ídolo do Senhor lá fora. Aonde o Senhor te colocou, aonde o Senhor te plantou. Eu não sei se é no seu serviço, eu não sei, aleluia, onde é, mas o Senhor, ele ministra o seu coração nessa noite para chamar. Você pode dizer para mim, falar assim, mas eu estou chegando agora no Evangelho, eu também estou aprendendo. Apesar de você estar aprendendo, você também pode estar aprendendo e passando o seu conhecimento para outras pessoas também, de quem Jesus é, de quem Jesus ele é na sua vida. Ele é o autor e consumador da sua fé, aquele que te salvou, aquele que tirou das garras de Satanás, da escravidão do mal, aquele que pegou você lá fora cheio de pecado, cheio de imperfeição e colocou o teu sangue sobre a sua vida, lavou e remiu com o sangue do Cordeiro, te fez uma nova criatura
E hoje Ele te trouxe aqui para te capacitar e para te dizer que você é um escolhido. Aleluia, onde você estiver, aonde você colocar na planta dos seus pés, o Senhor está com você, o Senhor está na tua vida, aleluia, para que você possa abrir a sua boca e o nome do Senhor seja glorificado aonde você estiver. Deus tremendo e santo, aleluia, santo é o teu nome. Mas tremendo, meu Deus. Tu és grande, Deus, vai glorificando o nome do Senhor, aleluia. O Senhor, irmãos, Ele nos chama a aprender nesta noite, aqui neste culto de missões, que o nome do Senhor, como eu li aqui neste texto aqui, ele não é uma fórmula mágica. Os filhos de Seva, eles tentaram usar o nome de Jesus, mas eles não tinham vida com ele, eles não tinham vida com Jesus, né? E o resultado foi feio, o resultado foi que eles foram atacados e foram envergonhados. Então a autoridade no nome do Senhor Jesus não é ficar repetindo palavra ou ter uma posição espiritual diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo espiritual, ele reconhece quem tem autoridade e ele sabe quem você é. O texto do Senhor aqui, irmãos, diz claramente que os espíritos reconheceram a autoridade que Paulo tinha. E aqui entra também nós sabermos a nossa verdadeira identidade no mundo espiritual. A autoridade verdadeira, irmãos, ela vem da identidade. Então, como eu disse, você precisa ser filho. Você não tem que ser apenas um admirador ou apenas um frequentador de igreja. Porque às vezes, irmãos, a gente se coloca assim num ponto como somente um frequentador de igreja, né? Isso está ligado, irmãos, a muito mais a uma vida no Espírito. Não é apenas somente ao conhecimento da Bíblia ou apenas uma posição religiosa. O Satanás, irmãos, ele conhece a minha e a sua vida. Ele conhece a minha vida, ele não sonda o meu coração, mas ele sonda os nossos comportamentos, irmãos. Ele sabe quem você é quando você não está diante de ninguém. Ele sabe as suas atitudes quando você está ali fazendo algo escondido, então ele te conhece. Ele sabe a sua vida íntima ligada com o Espírito Santo de Deus. Ele sabe, então, irmãos, ele reconhece quem você é nesta terra. Ele reconhece se você tem uma vida íntima ligada com o Espírito de Deus, você é apenas ali, como eu acabei de falar, um frequentante de igreja. Aquele que vem aqui toda quarta-feira e todo domingo somente para esquentar banco. Meu Deus. Ele te conhece. Assim como o Senhor Deus, ele conhece o íntimo escondido do teu coração, Satanás, ele não tem poder de saber os seus pensamentos, mas ele vê os seus comportamentos. Então, irmãos, que nessa noite a gente possa tomar cuidado, irmãos, com as nossas atitudes, os nossos comportamentos, estar mais ligado no Espírito de Deus, aprender a ter autoridade, a usar essa autoridade que o Senhor nos deu, mas ter uma vida íntima de oração, de consagração da palavra, de jejum, né, irmãos, diante do Senhor, para que nós não venhamos ser envergonhados lá fora. Tipo assim, irmãos, porque Paulo, aqui na palavra, Paulo, ele era reconhecido nos céus, na terra, e ele era reconhecido também pelo inferno. Mas eu sei, irmãos, que ele não queria ser reconhecido, né? Eu creio, pelo que eu pude estudar aqui um pouco da palavra do apóstolo Paulo, eu creio que ele não queria reconhecimento, né, irmãos? Porque ele representava, ele passava assim uma certa humildade, e eu creio que é por isso que o Espírito Santo usava tanto a vida dele, que ele não queria ser reconhecido. E eu te pergunto para você nessa noite, e você quer ser reconhecido como? Você quer ser reconhecido aonde? Você está vivendo nessa terra para agradar a quem? Né, irmãos? Que nós possamos ser reconhecidos como um cidadão celestial, como diz a palavra, como um embaixador do Senhor Jesus nesta terra. Você sabe o que é ser um embaixador do Senhor nesta terra? É ser um representante dele nesta terra. Então eu e você, nós somos representantes dele neste mundo. Então, irmãos, que nós não venhamos envergonhar o nome do Senhor. Assim como o apóstolo já estava falando aqui no início do culto, quantos, irmãos, que têm entrado na casa do Senhor e envergonhado o Evangelho. E é por isso, irmãos, que hoje em dia está tão difícil de ganhar uma alma para o reino. Porque muitas pessoas só querem fazer o que dá na telha, só querem entrar em igrejas que podem fazer tudo que dá, tudo qualquer coisa errada, coisas que está contra a palavra, a verdade do Senhor. E
coisas. E nisso, irmãos, vivendo essa vida errante, as pessoas lá fora também elas nos observam. Né? Se a gente tem uma vida em comunhão com o Senhor, se a gente está vivendo verdadeiramente, eles estão nos observando também. Não é só Satanás que nos observa, mas as pessoas também. O seu comportamento, a sua atitude. Por a gente ser um cristão, servo do Senhor, qualquer coisa que você fizer, Ele vai te apontar, vai falar, mas você não é crente? Por que você está agindo assim? Então, irmãos, que a gente possa estar mais vigilante também nessa parte. Porque às vezes a gente vai falar do amor de Cristo para alguém, ele vai falar assim, eu não quero saber não, porque tal crente fulano assim, assim, assado, ele é dessa forma. Porque às vezes o erro de um acaba contaminando todos os outros. Acaba respingando em todos os crentes. E isso acaba, né, envergonhando não só a igreja de Cristo, mas o Senhor também, o nome dele, escandalizando o nome do Senhor. E nisso, irmãos, as pessoas lá fora já não estão mais querendo entrar na igreja. Porque, tipo assim, irmãos, às vezes tem pessoas de dentro da igreja que acaba olhando o erro do outro aqui, crentes mesmo, que olham o erro do outro e acaba, né, irmão, se desanimando na fé. Agora você imagina as pessoas lá de fora que nem conhecem a Jesus direito, vendo eu e você vivendo errado da forma que quer, fazendo tudo que dá na telha, não vivendo a verdade de Cristo. Ele vai olhar para mim, para você e vai falar assim, para ser crente igual esse daí eu não quero ser. Isso envergonha, irmãos, a igreja de Cristo. E isso aí, quem que fica feliz com isso? Satanás. Ele fica muito feliz com esse tipo de coisa. Porque cada vez que um cristão vai fazendo pecado, vai envergonhando, vai vivendo dissoluto, a Deus dará a vontade, vai cada vez mais se enfraquecendo e dando lugar para Satanás agir. Quando pensar que não, você já caiu, você está no erro, está no pecado e está lá no mundo. Deus tremendo e santo, todo-poderoso. Então que você queira ser reconhecido como embaixador de Cristo, como um cidadão do céu. E a palavra do Senhor também está dizendo para mim e para você que nessa noite você quer agradar a quem? A quem que você está querendo agradar nessa terra? Você está querendo andar na posição, querendo pregar a palavra do Senhor para agradar a Deus ou para agradar a ser humano? Somente para chamar a atenção dos outros? Porque, irmãos, tem pessoas, irmãos, que ele faz de tudo para não desagradar o ser humano, mas não está nem aí para desagradar a Deus. Muitas vezes Deus pede algo para certa pessoa, a pessoa não quer fazer, fala que não, mas para um ser humano ele não tem coragem de falar não. Agora imagine, irmãos, o Senhor olhando eu e você dessa forma, que muitas vezes a gente negligencia a palavra do Senhor, não quer fazer as coisas para Deus, né? Quer agradar ao homem, quer chamar a atenção de ser humano. Irmãos, eu olho nessa palavra aqui desses homens expulsando o espírito maligno, parecia que eles estavam querendo viver aquilo que eles não eram, chamando a atenção para aquilo que eles não eram. E muitas vezes, irmão, tem pessoas também que dentro da igreja que eles querem viver somente de aparência, viver aquilo que ele não é, que diante dos seres humanos ele é uma coisa, mas diante de Deus ele é totalmente ao contrário, totalmente oposto. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, bem melhor é agradar ao Senhor, porque Ele, irmãos, conhece a intenção do coração. Lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 4, está dizendo, irmãos, que nós somos chamados e separados para pregar a palavra do Senhor, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, porque foi Ele quem nos chamou. Então a gente não está vivendo nessa terra para agradar ser humano nenhum. Então quando você tiver que falar alguma coisa, você tem que falar, porque você tem que agradar é Jesus, porque foi Ele que morreu por você, não foi ser humano nenhum. Muitas vezes você deixa de falar alguma coisa para poder não magoar certa pessoa e você acaba entristecendo o Espírito do Senhor, porque você negligenciou. É claro, irmão, que a gente tem que ter muita sabedoria, né, para falar certas coisas para algumas pessoas, para acabar não ferindo, acabar matando. Mas que o Senhor mandar falar, você tem que falar. Você não pode ser covarde, porque o Espírito, a palavra do Senhor diz que Ele não nos chamou com espírito de covardia, né, irmãos? Nós não temos que ser covardes diante da presença do Senhor. Aleluia, Deus tremendo e santo. É muito forte, irmãos, isso que o Senhor ministrava no meu coração, de querer muitas vezes agradar ser humano e desagradar a Deus.
de querer muitas vezes chamar a atenção do ser humano, mostrar aquilo que você não é, e diante de Deus você se prostrar uma pessoa totalmente aquilo que você não é. Então, irmãos, que você, eu e você, e toda vez que eu prego as palavras serve para mim também, que nós possamos primeiramente agradar ao Senhor, porque foi Ele quem nos chamou. Aleluia. Deus tremendo e santo. Resumindo, irmãos, missões, na verdade, não é só a gente querer viajar para lugares distantes, mas começar aonde nós estamos posicionados e buscando essa autoridade em Cristo. Ou seja, nós já podemos começar a fluir ali mesmo aonde o Senhor te plantou. Paulo, ele exerceu o chamado com tanta autoridade e ousadia, irmãos, que naquela cidade houve muita salvação e muita libertação. E assim aqui no final está dizendo, aqui no versículo 20, e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, porque pessoas, irmãos, foram libertas. Aqui no versículo 18 diz que muitos daqueles que eram mágicos, que mexiam com feitiçaria, idolatria, eles foram libertos. E eles vieram e trouxeram os seus livros para ser queimados. Ou seja, irmãos, teve mudança. Teve mudança de vida, teve salvação, teve libertação. Ou seja, irmãos, pela autoridade que lhe foi dada no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que habitava sobre a vida de Paulo, que não fez com que ele se envergonhasse ali naquela cidade de Éfeso. Assim como esses homens aqui que estavam agindo na carne, irmãos, querendo ser o que não era, e acabaram apanhando do diabo e sendo envergonhados. Irmãos, hoje o Senhor, Ele chama a mim e a você. Nós já estamos no mês de junho. Se no decorrer desses meses todos, você estava ainda cocheando entre dois pensamentos, estava vivendo com medo, aleluia, sem ter, vamos dizer assim, a autoridade do nome do Senhor para pregar a palavra, hoje nesse culto de missão é um chamado para a sua vida. Eu tenho uma pergunta para você meditar nesta noite. Você quer deixar este medo a partir de hoje viver com ousadia? Você está pronto para andar com Jesus e ser reconhecido no mundo espiritual? Porque, igual eu te falei, irmãos, você tem uma identidade, você é reconhecida por Deus, você é reconhecido pelo diabo, e você também é reconhecido no mundo lá fora. Então, irmãos, que nós possamos fazer a diferença. Eu sei, irmãos, que muitos vão ser chamados para viajar, outros para ministrar, fora da nossa cultura, fora do nosso Brasil, mas outros vão ser chamados para evangelizar onde você estiver mesmo. E que você não venha se acovardar, e que você não venha envergonhar o nome do Senhor sem ter a autoridade devida que lhe foi concedida. Você, irmãos, aquele que pensar no seu coração e falar assim, mas eu não fui chamado, eu não fui escolhido, aí você já está duvidando da sua identidade que o Senhor te deu, sendo uma nova criatura que você é. Você já não é mais aquele coitadinho de antes, errante, que não tinha ninguém, que lutava pela sua vida, que batalhava as suas batalhas. Você é uma nova criatura, que foi chamada, separada por Jesus, para falar o mídia, para falar, aleluia, a palavra. Irmãos, quantas pessoas a gente está vendo que está escravizada pelo diabo? Quantas pessoas a gente está vendo que está morrendo sem Jesus? Almas aprisionadas, espírito de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico está tomando conta do mundo. E muitas vezes a gente está sendo covarde, querendo só vir na igreja aqui, congregar aqui, igual eu falei, entrar e sentar banco, né, irmãos? O Senhor, Ele está falando fortemente comigo e com você nessa noite, que é tempo de você se posicionar na presença do Senhor para ganhar vidas lá fora. Já não é hora mais de você ficar pensando aí entre dois pensamentos, se eu vou ou se não vou. Já é hora de você se colocar na presença do Senhor e usar essa autoridade que o Senhor te deu para ministrar vidas, para tirar a vida da escravidão neste tempo presente que nós estamos vivendo. Aleluia, Deus. Deus tremendo e santo, todo-poderoso de Israel. Há um novo tempo chegando para vidas aqui nesta noite. Pessoas que estavam, aleluia, dormindo no sono da indolência, aqueles que estavam meio na inércia, e o Senhor, Ele está te acordando você nessa noite e te capacitando para que você possa falar do nome de Jesus Cristo aí fora. Você pode falar no nome de Jesus na fila do banco, na fila
Deus tremendo e santo. E a palavra do Senhor, irmãos, diz que vidas foram libertas. E essa autoridade, irmãos, o mesmo Deus que fazia na vida, que fez lá na vida de Paulo, Ele pode fazer na sua também. Só basta você se posicionar na presença do Senhor. Quantas vezes, irmão, tem vidas lá fora? Isso já aconteceu comigo, de pessoas chegar e reclamar alguma coisa, ou até mesmo pedir um conselho, e eu me acovardar e não falar aquilo que o Senhor me mandou falar, e depois o Senhor cobrar de mim. E o Senhor tem falado muito isso, fala: se eu te mandei falar, você vai falar, doa quem doer. Se a pessoa gostou ou não gostou, é aquilo que ela precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir. Porque muitas vezes ela só quer ouvir aquilo que enche o ego dela, aquilo que vai lhe agradar, e não é assim, irmãos. A palavra do Senhor, ela é verdade, a verdade ela liberta. A verdade ela liberta, a verdade ela quebra todo jugo, toda a escravidão. E tem pessoas que elas estão vivendo escrava, por quê? Porque ela só quer somente aquilo que ela quer. Ela não quer aquilo que o Senhor quer que ela faça, aquilo que ela ouve, aquela palavra da verdade que liberta. Deus lindo, aleluia. Oh, aleluia. Então, irmãos, eu já vou encerrar porque não é de muito falar, mas aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração, estou passando para você nesta noite. Hoje é culto de missões e eu quero chamar você nesta noite para se colocar de pé. Se você, irmão, até hoje está parado, está prostrado, está dizendo: Senhor, eu não sou ninguém, Deus, para levar a tua palavra, mas o Senhor está chamando a tua atenção nesta noite. Você é alguém, sim. Você é alguém que eu chamei e capacitei. Você somente tem que saber a autoridade que eu te dei, a identidade de filho, de servo do Senhor, a autoridade que você tem no nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, para que nós possamos fazer uma oração, aleluia, uma oração de capacitação na presença do Senhor.